Eis que te digo, meu servo. Oh. Eis que o Senhor manda te dizer. Já ouviu esse chavão? Depois disso, geralmente vem uma palavra profética, que muitas vezes mais é patética. Palavras que fluem do trono de Deus ou do coração do homem. Dias difíceis, dias maus, muita profetada a título de profecia. Mas a Bíblia não nos deixa sem direção. A Bíblia, ela é precisa. E é isso que nós vamos ver no dia de hoje. Sei que vou arrumar alguns inimigos, mas a verdade precisa ser dita. Porque tem um versículo lá em Atos que diz assim: nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre palavras proféticas? Fica comigo aí. Bom dia! Tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo. Nessa quarta-feira abençoada, linda, raiando o dia. Eu espero que o Senhor abençoe o seu dia, sua casa, sua família, seus projetos, tudo que diz respeito a você. Bem-vindo ao canal Meditar. Aqui a gente faz reflexões semanais, 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, para abençoar sua vida, edificar a sua fé, trazer conhecimento na palavra de Deus. Se você é novo por aqui, já vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho para receber as nossas notificações, deixar o seu like ou o seu dislike, não tem problema, e compartilhar essa mensagem nos seus grupos, no seu WhatsApp, entre os seus amigos, entre aqueles que você ama, para que mais pessoas sejam abençoadas. Palavras proféticas. Recentemente eu recebi uma palavra de um irmão precioso e a palavra dizia basicamente assim: irmão, que felicidade a minha em ver que Deus está cumprindo na sua vida o propósito que Ele prometeu. Que legal, fiquei feliz de ouvir isso. E aí ele completou: mas irmão, preste atenção, porque vem aí uma segunda fase e você precisa estar preparado. Você precisa preparar o seu coração. Peguei o celular, parou no meio a mensagem? Não, acabou. A mensagem era só isso. Você precisa preparar o seu coração para o que vem por aí. E aí eu respondi aquela mensagem para aquele irmão e disse assim: termina, mano. E aí vem a célebre frase que eu não aguento mais. Não tenho mais idade para aguentar esse tipo de meninice. Ele respondeu assim: não posso, kkkk. Irmãos, eu li aquilo e a primeira coisa que me veio à mente é um Deus adolescente fofoqueiro. Não posso, quer dizer, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Deus falou algo a meu respeito para você, falou mais do que você entregou, mas pediu para você não contar. Que coisa de adolescente é essa? Que Deus é esse? Eu te pergunto, uma mensagem desse tipo, se cai num coração imaturo, em alguém que não tem a estrada cristã que eu tenho, produz o quê? Olha, o Senhor me falou isso, mas o resto eu não posso te contar. Eu vou te dizer o que uma mensagem dessa produz. Produz medo, produz ansiedade. Mas tem uma coisa que ela produz que alimenta esse tipo de profetada, de profeta.
ela produz, sabe o quê? Dependência. A dependência de Deus? Não, do profeta. A pessoa fica presa a esse tipo de mensagem e esse tipo de palavra que não sai de lugar nenhum e leva para lugar algum, não produz nada de bom, produz ansiedade, dúvida, questionamentos. Deus não faz isso. Deus não é homem para que brinca. Me desculpe. Eu sei que eu vou, como eu falei no começo dessa reflexão, arrumar problema para minha cabeça. Mas sabe de uma coisa? Eu não estou nem aí. Já foi o tempo de temer homens. Eu preciso temer ao Senhor. E quando Ele manda eu falar alguma coisa, eu preciso falar por completo, não por partes. E é isso que eu vou fazer hoje. Sabe, palavras desse tipo não edificam em nada a vida de uma pessoa. Causam dúvidas, questionamentos, perguntas. E mais do que isso, causam dependência no profeta. Eu preciso tentar entender o que aconteceu. Irmão, ora aí, vê se Deus te fala mais alguma coisa. Ora, eu tenho maturidade, eu ando com Deus. Por que Deus falaria para você e contaria além do que você entregou, mas que você não pode falar? Será que você é realmente a bolachinha mais recheada do pacote? Ou isso não passa de meninice? Qual a origem dessa palavra? O alto e sublime trono do Senhor? Ou a alma de um homem? Para mim isso não passa de um movimento patético, porque não edifica, não acrescenta, não molda caráter. A palavra do Senhor é sim, sim, não, não. E eu vejo pessoas dando ouvido para cada palavra, para aquilo que o ego dela quer ouvir. Outro dia veio um aí e falou: oi, povo lindo, como vocês estão? Que bom que vocês estão aqui. Pagaram para vir me ouvir, né? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se Deus te mostrou alguma coisa, fez você ver, fez você tocar, é porque Ele tem aquilo para você. Vai plantar batata? Vai falar isso para uma mãe que por 3 meses teve seu filhinho recém-nascido no colo, mas depois de 3 meses viveu o óbito do seu filho e teve que enterrá-lo? Trocou as fraldas, por 3 meses viveu, tocou, viu, cheirou. Como que você explica isso? Seu cabeção. Desculpa, eu estou meio alterado hoje porque essas coisas chegaram num limite para mim. Não aguento mais. Mas tá bom, mas ele fala coisas boas também. Pois é. Não à toa Jesus preveniu sobre o fermento dos fariseus. E ele disse: um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Ou seja, um pouquinho de fermento é capaz de mudar todo o cenário. Ele pode falar 90% de coisas boas, mas se tem fermento é veneno. Foge disso. Eu preciso dizer isso para você. Não empreste seus ouvidos para esse tipo de mensagem. Se você tivesse maturidade para discernir o que é bom e o que é ruim, não estava nem ouvindo esse tipo de pregador. Então a primeira dica que eu quero deixar, eu vou deixar 3 ao longo desse vídeo, fica comigo até o final. A primeira dica é: palavras proféticas vindo do trono, elas confrontam, elas não massageiam o ego, elas te melhoram, elas te lapidam. Eu vejo pessoas presas em promessas por mais de 20 anos, porque o Senhor falou, porque o Senhor trouxe uma palavra. Será que foi o Senhor mesmo que trouxe? Palavras do tipo: olha, você vai, deixa eu ver um exemplo aqui, você vai ser um pregador para multidões na Alemanha. É sempre assim as palavras, né? Coisa grande, porque afinal você é filho do dono do ouro e da prata. Então o que Deus tem para você é gigantesco, é monumental.
Você vai pregar para multidões na Alemanha. Eu vejo você pregando num palco e multidões te assistindo na Alemanha. Aquilo enche o seu coração e você passa anos esperando o dia que o Senhor vai te levar para lá. Só que, estranhamente, a gente percebe que o seu vizinho mora no apartamento ao lado, nem sabe que você é cristão. Você vai pregar para multidões, mas não consegue ganhar o seu vizinho. Talvez porque vocês se conheçam somente há 10 anos, ainda não deu tempo, né? Eu entendo. Mas eu vejo pessoas presas em promessas absurdas, homéricas, gigantescas, e elas não fazem nada, elas não se movem na direção da promessa que o Senhor deu para elas. Aí você pergunta, você já estudou alemão? Não. Se mova no sentido da sua promessa. Vai aprender a língua, você vai precisar. Não, mas quando o Senhor concretizar essa maravilha, aí as coisas vão acontecer. Promessas, palavras proféticas que vêm da alma. Eis que o Senhor manda te dizer, será? Será? E aí eu quero, com uma lição que eu aprendi do meu pastor ensinando sobre palavras proféticas, eu quero deixar para você a segunda dica. Uma palavra profética que vem do trono do Senhor, vem como verdade, vem para lapidar, para moldar o seu caráter, para te animar. Ela tem 3 tempos: passado, presente e futuro. Uma palavra profética genuína, ela considera o seu passado. Quando ela vem, ela te mostra o passado. Ela considera onde você estava. Ela te posiciona no presente e ela te aponta um futuro. Para que ela me aponta um futuro? Para mostrar o caminho daqui até lá e incutir no meu coração e na minha mente a responsabilidade que eu tenho diante de Deus, de ser participante com Ele na concretização dessa promessa. Então essa é a dica número 2. Ela te considera um passado, te posiciona no presente e te aponta um futuro. Se uma palavra profética falhar num desses 3 quesitos, jogue fora, desconsidere. Mas até aqui nós estamos falando de alma, de coração humano, enganoso. Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre o movimento profético genuíno que vem do alto. O primeiro versículo que eu quero colocar para os irmãos se encontra lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, a partir do verso 18, quando a palavra de Deus diz assim: suscitar-lhes-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Olha a seriedade com que Deus cuidava e tratava da sua palavra, da palavra profética, daquilo que era para o profeta falar em nome do Senhor. Eis que o Senhor manda te dizer. Muito cuidado com o que vem depois desse chavão no meio profético ou patético. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? E essa é a maior dúvida às vezes de quem recebe esse tipo de palavra.
Mas no verso 22 ele vem com a sentença final. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Quantas palavras proféticas a gente recebe que não se cumprem? Aí vem a desculpa. Ah, mas você não teve fé, você não creu. Ah, você estava em pecado, por isso que não se concretizou. Deus não é moleque. Palavra que vem do trono, ela se cumpre independente do homem. Ou agora nós estamos subjugando Deus ao homem? Pensa nisso. Uma palavra profética vindo do trono de Deus, ela já vem concretizada. Ela não depende do homem para se fazer valer. Deus não depende de homem. Não releve o não cumprimento de uma palavra profética. Ah, faltou fé. Ah, estava em pecado. Não alivie a vida desse tipo de profeta. A Bíblia é clara, Deus acabou de falar, não tenha temor dele. Esse profeta não é meu. Pode uma fonte jorrar amargoso? Uma fonte doce jorrar o que é amargoso? Ou uma fonte amargosa jorrar o que é doce? Não, não tem mistura. Se não se cumpriu, é porque a palavra não é dele. Se a palavra não foi dele, esse profeta não é do Senhor. Simples assim, mas a gente gosta de relevar. Não, mas eu não posso falar assim do profeta. Talvez ele não ouviu direito. Poupando o homem, Deus não vai poupar esse homem. Por que você o faria? Partindo dessas premissas de que muitas palavras vêm da alma do profeta, porque ele precisa ser adorado, venerado, ele precisa ser olhado de baixo para cima, tudo coisa da alma, coisa que não consulta com o caráter de Deus. Mas a Bíblia não deixa a gente sem solução, sem uma direção. Eu quero ler alguns versículos aqui para você que nos dão uma direção muito clara também. E o primeiro dele está lá no livro do profeta Jeremias. Falta uma dica ainda. Profeta Jeremias, no capítulo 23, versos 16 e 17. Olha essa direção, presta atenção. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Falam as visões do seu coração e aí entregam. Isso é tão sério, irmãos. Sabe, outro dia eu aconselhei uma jovem, acho que eu já até falei isso aqui. E no momento daquilo que eu estava falando para ela, eu tive uma percepção, creio que espiritual, do que eu via nela, do que eu entendia que ela poderia conquistar e de como o diabo poderia macular esse caminho dela, essa jornada com o Senhor. Eu podia, no auge da minha imaturidade, falar assim para ela: eu tenho uma palavra do Senhor para você. Isso muda tudo. Ela poderia olhar para mim, um homem de quase 60 anos, 35 anos de vida cristã, e olhar em mim um líder maduro, experiente, e por conta de uma palavra que veio do meu coração e não do trono de Deus, porque eu expliquei que não veio, foi uma percepção minha, eu posso desgraçar a vida de uma jovem, de um jovem, de apenas 16 anos, considerando aquilo como uma palavra vinda do trono de Deus, quando não veio.
Agora, o interessante é ver que muito profeta acha que vai passar incólume diante do Senhor com esse tipo de palavra. Não vai. O Senhor vai pedir conta. E aí o versículo continua. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, eles dizem, não virá mal sobre vós. Tudo palavra que o homem gosta de ouvir. Palavras que são bem aceitas, bem recebidas. E fazem com que o profeta se torne o profeta de estimação, aquele irmão amado que precisa andar comigo porque tem sempre uma palavra boa ao meu respeito. Foge disso, irmão. Vem para a palavra imutável, inerrante, palavra de Deus. Uma palavra profética hoje no meu coração, sabe para que ela serve? Para confirmar aquilo que o Senhor já falou comigo na palavra. Porque eu tenho intimidade com Ele, eu busco. Ora, por que Deus ia usar um terceiro para falar comigo? Se Ele tem um canal aberto comigo? Por quê? E ainda contaria coisas extras, mas falaria para o profeta, olha, conte só até aqui. Porque daqui para frente você não pode contar ainda. Vai plantar batata. Um outro verso aqui, a gente vendo uma profecia na prática, de como ela vem e qual o teor dela, a gente encontra lá em 1 Samuel. Abre a sua Bíblia em primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, vou ler do verso 27 ao 36. Presta atenção no teor de uma profecia que vem do trono de Deus e não do coração do homem. 1 Samuel, capítulo 2, a partir do verso 27 até o final do capítulo, diz assim a palavra do Senhor. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Deus está comunicando a autoridade que ele deu para ele e o privilégio que ele deu para ele ser sacerdote na casa do Senhor. Verso 29. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? Olha que palavra dura. Não veio para acariciar o ego do sacerdote. E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Os filhos de Eli pegavam as ofertas que eles não tinham o direito de pegar e comiam. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. Eu vou acabar com a sua descendência. E verás o aperto da morada de Deus, há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Olha que palavra dura! Vê se a gente tem esse tipo de palavra hoje. Não, tem não. Deus te ama, você é a bolachinha do pacote dele, mais recheadinha. Ser-te-á por sinal, verso 34, o que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Já pensou uma palavra desse tipo? Hoje? Matam o profeta. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente, edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele,
para obter uma moeda de prata e um bocado de pão. Olha que humilhação. E dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que eu coma. Palavra dura, palavra profética do coração de Deus, condenando uma atitude errada, uma desobediência, uma rebeldia. Vê se você vê hoje palavras proféticas do tipo: arrependa-te, abandone esse teu pecado, porque senão você não vai prosperar. Deus não está satisfeito com a sua conduta. Imagina que você vai ouvir um trem desse. Isso aí só afasta pessoas de quem? Do profeta. Mas se ela vier do trono de Deus, ela aproxima essa pessoa de Deus. Porque a palavra profética junto com ela no pacote, ela traz o cuidado de Deus. Ela traz a conscientização de que aquilo vem de Deus realmente. As palavras proféticas que a gente ouve hoje, infelizmente, o movimento profético está mais para movimento patético do que algo que vem do trono de Deus. Mais um texto, quando Saul é orientado pelo profeta Samuel para destruir um povo e não pegar nada, ele resolve desobedecer para honrar o Senhor, para oferecer o melhor para o Senhor, quando o Senhor tinha dito para queimar tudo, matar todo mundo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, a partir do verso 16 até o 29. Olha o que diz a palavra do Senhor quando o profeta vem confrontar a rebeldia de Saul. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala, né? Deve ser coisa boa. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los, acabe com eles. Era juízo de Deus sobre aquele povo. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Por que você desobedeceu? Olha que palavra profética boa. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, o rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Eu só trouxe o rei, mas era para matar todo mundo. Não, mas espera aí. Mas o povo, agora é o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor. Olha, a gente viu o que eles tinham de bom e trouxemos para ti, Senhor. Eu mandei matar tudo, diz o Senhor. Não era para trazer nada. Você desobedeceu. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, olha o peso disso. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Seu reinado acaba aqui. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Palavra profética do trono. Talvez você diga assim: você só usou textos do Velho Testamento. Isso era lei, era diferente. Hoje não é assim.
Abre comigo no livro de Mateus, palavras do próprio Senhor Jesus, no capítulo 7. Capítulo 7 do livro de Mateus. Depois você lê tudo do 15 ao 23, mas eu quero dar ênfase ao versículo 21 e 22. Até o 23, quando Jesus diz assim, no 20 ele fala assim: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Pensando numa palavra profética lançada, o fruto não é imediato. O fruto tem um tempo, tem uma época para nascer, precisa ser cultivado. E talvez a gente não consiga ver o fruto de uma palavra profética de imediato. Mas Jesus nos dá uma orientação muito dura e muito clara, quando ele diz assim no verso 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Verso 23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Perceba que aqui Jesus não está nem questionando a qualidade da profecia, nem do fruto. Ele está pondo em xeque a motivação do coração de quem entrega. Nunca vos conheci. E aí eu quero finalizar com uma frase para sua reflexão. Dica 3. Se uma profecia revelada não te muda em nada, foge que é profetada. Ó, até rimou, né? Se uma profecia revelada não te muda em nada, foge que é profetada. Não vem de Deus isso. Simples assim. Ah, você não tem medo de falar desse jeito? Você não tem temor? Eu tenho temor a Deus e a sua palavra, que é completa. Homem que vem para mim com meias palavras, meia entrega, como se Deus fosse um adolescente fofoqueiro, esse eu não temo. Quando eu ouvi essa palavra, eu já identifiquei na hora. Veio do inferno, não vem de Deus. Não me afeta. Pensa nisso. Busque a fonte, a origem de toda palavra verdadeira que vem do trono. Essa não falha nunca. E você nunca vai ficar na mão. Que o Senhor te abençoe.